Boa noite, gente. Vamos começar aí mais outra aula do módulo de processamento de imagens digitais, né? E hoje nós vamos aí complementar a aula anterior, que foi explicado sobre esse segundo momento do desenvolvimento do processamento de imagens radiográficas. E aí na aula anterior nós falamos sobre o conceito de imagem digital CR, que é a radiografia computadorizada. Então nós saímos do processamento de filme, película radiográfica e químico, né, que é o modo convencional, e entramos na era do raio-x digital. E aí, inicialmente, nós tivemos e temos ainda até hoje, né, esse conceito de radiografia computadorizada, que é a modalidade de CR. E hoje nós vamos entender um pouco mais a fundo sobre essa modalidade inicial da radiologia digital. Então, o desenvolvimento, né, da radiologia digital, ela só se tornou-se necessária, só se tornou-se possível, né, por conta do desenvolvimento da tecnologia da informação, dos grandes computadores, da alta velocidade de processamento, da internet, das grandes conexões entre cidades, das conexões domésticas também. Então, todo esse avanço aí dentro da tecnologia, né, tornou-se possível nós avançarmos junto na radiologia digital. E aí, dentro do conceito de CR, nós tivemos aí a eliminação, né, da película, do ecrã e dos químicos para poder migrar para um sistema digital de modelo CR, onde nós utilizamos de uma digitalizadora, de uma leitora, né, chamada CR, que faz aí a leitura não agora mais do chassi, que é a copla, o filme, a película radiográfica, mas ele se transforma em um receptor de imagem chamado plate, cassete, no qual a película radiográfica ela vem ser substituída, né, por um ecrã digital que fica dentro desse cassete. Então nós deixamos de ter chassi com película radiográfica e ecrã para ter um cassete, e dentro desse cassete nós vamos aí ter um plate, ou IP, né? O Imaging Plate, que é uma placa de fósforo, que aí ela tem a função de ser o ecrã e armazenar toda a radiação residual, né, pós atenuado do paciente, para posteriormente ela ser inserida dentro dessa CR, a digitalizadora, e aí gerar uma imagem digital lá no monitor do técnico para poder ter o pós-processamento. Então, na aula de hoje eu vou explicar para vocês todos esses passos aí com mais detalhes sobre a radiografia computadorizada, que é o modo digital CR. E aí, outro grande desafio também da radiologia digital foi tornar essas imagens aí de modo convencional, né, para dentro da radiologia digital, com uma qualidade de alta resolução e permitir grande quantidade de detalhes nessa radiografia digital. Então, isso aí foi um grande desafio, essa transformação de uma imagem na película para uma imagem digital. Mas à medida que a tecnologia foi avançando, nós conseguimos alcançar êxito em ter uma imagem radiográfica de alta qualidade dentro da área da radiologia digital. E aí nós deixamos de sensibilizar filmes radiográficos, né, expor aqueles cristais que ficam na camadinha de emulsão da película radiográfica, a expor placas de fósforo chamado de plate. E assim a gente consegue gerar
uma imagem digital. E aí também, para se ter uma imagem digital de qualidade, usou-se o conceito de matriz para poder ser reconstruído posteriormente a imagem dentro dessa matriz aí. E aí nós precisamos criar matrizes, né, de grandes escalas de linhas e colunas para se ter bastante detalhe e qualidade de imagem. Então aí dentro da radiologia digital nós utilizamos das matrizes para se ter imagem digital. E aí, quanto maior essa matriz, né, quanto maior o número de linhas e colunas, mais resolução, mais detalhe, mais qualidade nós vamos ter em uma imagem digital radiográfica. Então aí a qualidade da imagem, a resolução espacial, né, de uma imagem digital, ela está ligada diretamente ao número de linhas e colunas da matriz digital. E também, né, nós vamos ter aí que ter grandes computadores com alto número de memória suficiente e alta velocidade desses computadores robustos para processar toda essa quantidade de linhas e colunas dessa matriz da imagem digital. Então aí não só precisamos da internet, né? Mas também de grandes computadores chamados de workstation. Né? Eles são preparados para receber todas essas informações e posteriormente serem processadas de forma rápida para se gerar no monitor uma imagem radiográfica. Então aí, com o desenvolvimento, né, da computação e a redução de custos dos equipamentos de informática, a gente conseguiu entrar na era digital dentro da radiologia. E aí, junto com essa incorporação da tecnologia dentro da radiologia, nós obtivemos, né, grandes vantagens com o uso da tecnologia dentro da radiologia. E quais foram essas vantagens? Olhando aí na tela, eu vou abrir aqui o PDF para vocês irem acompanhando comigo, não mais vou fazer essa questão de apresentação de slides, nós vamos trabalhar o PDF diretamente. Então, quais as vantagens que nós ganhamos com a vinda da tecnologia dentro do campo da radiologia? Maior latitude de exposição, redução de dose de radiação no paciente. A gente ganha também a possibilidade de ter um pós-processamento dessas imagens. Então, quando a gente pega esse cassete que foi exposto na radiação e inserimos dentro da digitalizadora, a CR, essa CR ela vai extrair toda essa informação da radiação, vai converter essa radiação, essa energia luminosa em números binários e posteriormente gerar uma imagem digital no monitor do técnico. E quando essa imagem ela é produzida no monitor, nós aí entramos num processo chamado pós-processamento, ou seja, o processamento ela fez lá na digitalizadora. Pós-processamento a gente vai trabalhar como se fosse utilizando um software de Photoshop. Então esse momento aí a gente trabalha a imagem, escurece, acrescenta mais contraste, acrescenta mais densidade, corta, dá zoom, inverte as cores do negativo para o positivo, faz comentário, coloca símbolo, mensura, faz medição como se fosse uma régua do tamanho das estruturas. Isso tudo é chamado de pós-processamento das imagens. A gente também ganha armazenamento dessas imagens digitais. Então aí a gente deixa de produzir material aí de película radiográfica para poder ter uma imagem digital e poder armazenar essa imagem num servidor, num computador robusto, né, para deixar ele seguro, armazenado para acessar quando você quiser. A gente ganha a possibilidade também de gravar em pendrive, de gravar em CD, que são as mídias, né? Então a gente ganha
todas essas possibilidades aí junto com o armazenamento dessas imagens digital. Também a gente consegue fazer com que essas imagens, após processada, ela consiga ser disponibilizadas em outras estações de trabalho, ou seja, no consultório do médico dentro de um hospital. A gente consegue enviar essas imagens para consultórios a longa distância, para as outras clínicas, utilizando a internet, né, para tal fim. Então, tudo isso é a vantagem de agregar a tecnologia na radiologia. E aí vamos explicar, vamos entender um pouquinho quais, mais a fundo, né, essas principais vantagens aí da tecnologia na radiologia. Então, começando pela latitude de exposição. A latitude de exposição ela está relacionada à energia necessária que a gente tem que produzir para gerar uma imagem radiográfica. O que é isso? Quanto de kV, né, que é a quilovoltagem, quanto de mAh, que é a miliampere por segundo, nós precisamos aplicar, que é a técnica necessária para realizar aquele exame, para poder gerar uma imagem radiográfica digital. E aí, a latitude ela está relacionada a um pouco também da menor exposição, menor produção de radiação para gerar uma imagem radiográfica. Então, com a radiologia digital, a gente consegue produzir radiação com pouca técnica e quando chega lá no pós-processamento, a gente consegue acrescentar de forma digital, lá quando a gente estiver manipulando a imagem no pós-processamento, e aí a gente consegue acrescentar mais kV, menos kV, mais MAS, menos MAS, escurecer, clarear essa imagem através de recursos ali da ferramenta de pós-processamento. Então a gente consegue fazer essa correção da imagem radiográfica. Então isso está relacionado à latitude de exposição, a quantidade de kV e ms necessária para se produzir uma imagem radiográfica digital. E aí também, outra vantagem que está entrelaçada com a latitude de exposição, redução da dose dos pacientes. Pelo que eu falei lá, a gente tem a possibilidade de aplicar menor dose de radiação no paciente, né? Porque a gente tem um recurso de pós-processamento lá na latitude de exposição. Então a gente consegue corrigir, acrescentar kV, MAS naquela imagem radiográfica, se caso a gente usou pouca técnica para poder produzir aquela radiografia ali. E aí também nós temos outra vantagem que é o pós-processamento da imagem, no qual eu já falei aqui, que aí quando essa imagem ela vai lá para o monitor, né, de forma digital, a gente consegue aplicar aí ferramentas nessa imagem, como ampliação de imagem, inversão de sinal, deixar ela negativa, positiva, fazer anotações, cortar, fazer medição, fazer comentários, angular a imagem, diminuir kV, aumentar kV, escurecer, né, ou clarear. Então tudo isso acontece no pós-processamento, que é uma das vantagens que nós ganhamos com a inclusão da tecnologia nesse processo de produzir imagem radiográfica. E aí outra vantagem é armazenamento dessas imagens. Então, como ela é um arquivo digital, né, a imagem radiográfica, a gente consegue armazenar essas imagens como se fosse colocar uma música no pendrive. A gente consegue deixar ela bem quietinha ali, armazenada no computador, para posteriormente ela poder ser impressa. A gente consegue gravar ela também em CD, em DVD. A gente só não consegue anexar essas imagens em e-mail, porque essas imagens ela está relacionada, né, a imagem digital ela está relacionada com a matriz digital, e aí essas matrizes elas são muito grandes e acabam produzindo imagem digital de tamanhos grandes, no qual não é possível anexar em e-mail. Mas a gente consegue gravar em CD, gravar em DVD, armazenar no HD do computador, colocar num dispositivo chamado PAX, né, que é um servidor de arquivo e transmissão de imagens digitais. Então a gente tem toda essa questão aí junto com o armazenamento das imagens
radiográficas de forma digital. E também, como já falei, disponibilizar essas imagens em rede, ou seja, dentro do próprio hospital. Depois que a gente faz o pós-processamento, a gente armazena essa imagem num servidor. E esse servidor ele tem a capacidade de transmitir essas imagens para outras estações de trabalho depois da estação de trabalho do técnico em radiologia ou tecnôlogo. Então a gente consegue enviar essas imagens para um sistema de laudo que fica em outra cidade, o qual acontece muito atualmente. A gente não tem tanto assim médicos no setor de radiologia para laudar essas imagens. As empresas agora estão contratando terceirizadas para realizar esse trabalho de laudar a imagem. Em relação ao custo-benefício, é bem mais vantajoso para as empresas do que manter um profissional médico radiologista no setor laudando as imagens. A gente consegue disponibilizar essas imagens por todo o hospital, em consultórios em outras cidades, em outros endereços. Isso tudo está envolvido nessa vantagem de disponibilizar essas imagens em rede. E só ressaltando aqui, quando a gente também fala em disponibilizar as imagens em rede, a gente tem aí um acréscimo no custo, porque a gente vai ter que montar toda essa estrutura, né, contratar software necessário para receber essas imagens, comprar computadores adequados, é, é, rede de internet também de alta velocidade para poder transmitir essas imagens que são pesadas de um ponto a outro, de uma estação a outra, dentro do hospital. Então isso tudo envolve aí um custo de implantação de sistemas de computadores para estar disponibilizando essas imagens em rede. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas analisando no contexto geral, após a implantação, né, da radiologia digital no setor aí de imagem de centro diagnóstico, a gente tem uma redução de custo a médio prazo muito grande. E é notório essa questão de custo aí com a vinda da radiologia digital. E aí, pulando essa parte, né, são as vantagens que eu expliquei para vocês, a gente tem que entender que essa imagem radiológica digital, ela começa a ser gerada a partir das placas digitais, no qual eu já falei para vocês aí, que são os detectores ou receptores de imagem, né? que substituíram os chassis da radiologia convencional. Então essas placas aí, elas têm de vários tamanhos, assim como o chassi lá na radiologia convencional. Ela tem 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30, 35 por 43. Então são vários tipos, são vários tamanhos de cassete que o tecnólogo pode utilizar durante a realização dos exames de radiologia. Outra coisa também importante é você ter que entender que a gente saiu de um cenário de câmera escura e sala de equipamentos convencionais, né, para migrar para a radiologia convencional, no qual a gente mantém todo o equipamento de radiologia convencional, a mesa, o tubo, a estativa, isso tudo permanece dentro aí da radiologia convencional CR, mas toda aquela parte de câmera escura que eu expliquei para vocês, que é uma sala escura onde o técnico entra para fazer a revelação das películas, isso tudo sai de cena e entra a tecnologia, no qual é a CR, entra os computadores, entra a rede de internet. Então o cenário da radiologia digital CR, de radiografia computadorizada, é esse. A gente tem o equipamento todo de radiologia convencional junto com a tecnologia que tem a digitalizadora CR, tem rede de computador, tem o workstation, que é onde a gente vai fazer o pós-processamento dessa imagem. A gente tem um computador onde vai gravar essas imagens também, esse é em CDs. Então, esse cenário aí da sala muda. É uma coisa bem importante a nós sabermos. E aí, voltando aqui, né, à radiografia computadorizada CR, esses chassis digitais, esses cassetes, eles são constituídos aí por dois pontos básicos.
que é o dispositivo de fósforo, né, armazenador, que é aquela placa que eu falei para vocês. E nós temos aí um conversor óptico-eletrônico, que no caso é o scanner digital, para poder produzir radiografia computadorizada. Então, conforme vocês podem ver aí na tela, ó, aqui nós temos uma workstation, que é onde nós colocamos todos os dados do paciente antes de iniciar o exame. Então a gente vai lá, coloca o nome dele, a gente coloca o ID do exame, a gente coloca a data de nascimento do paciente, se ele é masculino ou feminino. E aí depois a gente vai escolher qual exame que a gente vai realizar na tela desse computador, como vocês podem ver aqui. E aí a gente vai pegar nesse momento esse cassete, né, esse dispositivo de fósforo. Esse cassete ele tem um chip. Então a gente vai identificar esse cassete nessa workstation. Você vai atrelar o cadastro que você fez do paciente com os dados dele a esse cassete e vai passar numa leitora. Pronto, você identificou esse cassete. E aí você vai lá na mesa, vai posicionar o paciente, vai colocar esse cassete ali na bandeja, né, no potbook, e vai expor esse cassete à radiação. E aí, com esse cassete já identificado com os dados do paciente que você descreveu e salvou, você vai inserir esse cassete na scanner digital, que é a CR. E aí ela vai lá no computador onde você digitou os dados do paciente, vai checar se a informação está certa, vai escanear esse plate que está dentro desse cassete, né, que é uma placa de fósforo agora, vai passar uma luz, vai extrair toda a radiação luminosa que foi armazenada nesse plate e posteriormente vai haver a conversão de energia luminosa em dados binários e posteriormente vai jogar esses dados binários naquela matriz digital no computador, né? Vai ocorrer o processamento e vai gerar uma imagem digital lá no monitor aonde você cadastrou os dados do paciente. Então é nesse momento que a digitalizadora ela se comunica com o computador e joga essa imagem lá para o computador, porque você identificou esse cassete lá na CR, levou para a digitalizadora, gerou imagem e ela jogou essa imagem lá no cadastro do paciente, na estação de trabalho. Então esse receptor de imagem ele tem essa função de armazenar a radiação, né, residual que você gerou ali e ele é inserido dentro dessa digitalizadora, essa escaneadora digital aí, chamada de CR. E aqui, ó, aqui está a digitalizadora, o desenhozinho, você insere o cassete aqui, né? E aí entra aqui dentro, essa digitalizadora extrai esse plate dentro desse cassete, varre esse cassete, essa placa com uma luz, né? E essa luz aí, ao mesmo tempo que ela extrai a informação do plate, ela vai fazendo, ela apaga esse plate para deixar ele zerado para ser exposto novamente. Então a gente também tem essa questão aí de não ter que comprar películas radiográficas para poder produzir imagem radiográfica conforme era lá na radiografia convencional. Aqui a gente pode utilizar o mesmo cassete para gerar várias imagens, porque a digitalizadora ela extrai essa informação, gera a imagem digital e apaga esse cassete para ser usado outra vez. Então a gente tem também esse ganho aí, essa economia também, né, de película. A gente não compra mais película, a gente usa um kit de cassete e produz várias imagens aí. A gente só tem que ter o cuidado, né, com esse cassete, porque se esse plate é arranhado, conforme o mau uso, ele acaba gerando artefatos na imagem e aí prejudica a qualidade da imagem. A gente também tem que ter esse cuidado. Tá bom, gente? E aí também a gente tem esse dispositivo aí óptico eletrônico, que é o outro componente, né, que compõe todo esse processo de produzir radiografia computadorizada. Então, em alguns sistemas digitais aí, esse chassi, esse cassete, ele pode ser constituído por uma superfície de silício, que atua como conversor óptico eletrônico, levando essa informação aí obtida da radiação, né, diretamente lá para o computador. Então, além de a gente ter esse cassete, esse receptor de imagem, a gente tem esse dispositivo aí óptico eletrônico que faz a conversão, né, da energia luminosa em imagem digital e transfere lá para o computador, para o workstation. E lá, quando ele leva essa informação toda para o computador,
nós vamos ter essa imagem na tela e realizar o pós-processamento. Então aqui embaixo, ó, aqui é o Workstation, né, onde você digita os dados do paciente e aí coloca o cassete numa leitora aqui nessa Workstation, identifica e atrela a informação que você digitou nesse cassete. Aí depois você vai lá e expõe esse cassete à radiação, coloca esse cassete aqui na leitora, né, digital, que é a CR, ela vai extrair toda a informação desse cassete, vai jogar para o monitor, aqui, ó, ou aqui, e vai gerar essas radiografias digitais aqui, ó. E aí a gente vai poder realizar o pós-processamento e após o pós-processamento a gente vai armazenar essa imagem num servidor local, que aí depois que a gente envia para esse servidor local, a gente consegue disponibilizar em vários locais, utilizando a teleradiologia.